E no vídeo de hoje, minha gente, vocês vão aprender a fazer esses pãezinhos caseiros maravilhosos. Esses pãezinhos, pessoal, olhem só, que derrete na boca, minha gente. Olhem só, pessoal, esses pãezinhos, como fica fofinho, minha gente. Chega a tá fumaçando porque tá quente. Olá, pessoal, no vídeo de hoje vai ser uma receitinha de pão, minha gente, bem fácil de fazer e fica uma delícia. Olhem só os ingredientes, poucos ingredientes. Olhem só, já vou acrescentando aqui para vocês verem, tá bom? 400 ml de leite, minha gente, bem morninho, tá bom? Não pode ser muito quente, pessoal, para não queimar o fermento, certo? Você morna e bota o dedo. Se você conseguir ficar com o dedinho no leite, é porque tá bom, tá certo? Se tiver, não conseguir, é porque tá muito quente, aí não pode, tá? 60 ml de óleo, pessoal. 2 ovos, lembrando que esses ovos é caipira e são pequenos, tá certo, minha gente? 2 envelopinhos de fermento. Fermento para pão, tá certo, pessoal? Não é fermento químico, tá bom? É fermento biológico seco, pessoal. Mas também pode ser o fresco. Um tabletinho, tá certo? Se for o fresco. Açúcar, pessoal, são 8 colheres, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí agora, pessoal, dou uma mexidinha assim pra misturar, depois é que eu coloco o sal, tá bom? Porque o sal pode matar o fermento. O sal é depois. E a farinha de trigo, pessoal, vocês vão colocando aos poucos. Aqui tem 1 quilo de farinha. Mostra aí, Maria. Farinha própria para pão, tá certo, pessoal? Não pode ser aquelas farinhas de trigo que faz bolo, não, tá bom? Da marca que vocês preferirem, tá certo? Eu tô fazendo com essa porque foi a única que eu achei. E agora, minha gente, eu vou colocar logo o sal, tá bom? Olha isso, essa colher, uma colherzinha de café de sal, ó, bem cheia. Não vai ficar salgado, tá certo? Esse pão fica muito saboroso, não é um pão muito doce, tá bom? 2 colheres de margarina, bem cheia. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Para misturar um pouco o fermento. Agora, minha gente, vou colocar 6 colheres de leite em pó, pessoal. Que é para o pão ficar bem fofinho, tá bom? O pão fica bem fofinho quando coloca leite em pó, tá bom? Que eu já coloquei leite, como vocês viram, né? Pronto, 6 colheres, tá bom? E agora, pessoal, eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Porque depende muito do tamanho dos ovos, pessoal, tá bom? E do tipo da farinha também. Tem farinha que leva mais leite, tem farinha que leva menos, tá certo? Aí vocês vão fazendo aí devagarinho, colocando aos pouquinhos. Porque também não pode ficar uma massa muito dura, tá bom? Senão o seu pão não vai ficar fofinho. Tem que ser uma massa bem molhadinha para o pão ficar bem fofinho, minha gente. Já tá ficando um pouco pesada a massa. Daqui a pouco eu vou pôr a mão, tá bom, pessoal? Mais farinha. Agora, pessoal, minha mão tá higienizada. Chegou a hora
de colocar a mão na massa, literalmente, pessoal. Hoje não tá um dia muito bom para fazer pão, minha gente, porque aqui no sítio está nublado. É uma massa muito fácil, minha gente. Fica os pães bem fofinhos. Fica uma maravilha, pessoal. Façam que vocês vão adorar. Muito fácil mesmo. Daqui a pouco eu vou passar para a mesa, que a minha mesa é de granito. E já tá higienizada, pessoal. Eu vou passar. Essa massa não precisa sovar muito, não. Só um pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo. Daqui a pouco eu vou dar uma lavadinha na minha mão, ó. Tá vendo? Ó, que ainda tá grudando. Mas é assim mesmo, minha gente. Pode fazer que dá certo. A massa não pode ficar muito dura. Pronto, pessoal, vou passar aqui pra bancada. Joga assim um pouquinho de farinha. Dá uma espalhada. Põe a massa. Dá uma limpadinha aqui nos meus dedos. E agora, pessoal, vamos dar uma sovadinha, tá bom? Olhem só que coisa linda fica essa massa. Bem amarelinha, minha gente. Que maravilha, pessoal. Maravilhosa, pessoal, essa massa. Vale muito a pena fazer. E é uma terapia também, né, minha gente? Você fazer o seu próprio pão, né? É muito bom. Eu amo fazer pão. Amo mesmo. E rende bastante, pessoal. Daqui a pouco vocês vão verem. Quando eu terminar aqui, eu vou só dar mais uma sovadinha de nada. Muito pouco, um minutinho só. E já volto com vocês, tá bom? Assim, tá bom. Olhem só, pessoal. Tá vendo só que massa maravilhosa, minha gente? Agora, pessoal, vou botar aqui ela pra descansar nessa bacia. Sobrou só um pouquinho de massa, pessoal. Vai levar o quilo de farinha todo, tá bom? Vou botar aqui, pessoal. Vou deixar 50 minutinhos aqui a massa descansar, tá bom? E volto com vocês. Mas antes, minha gente, tem que cobrir com paninho, tá bom? A massa já descansou, pessoal. Agora, já montei aqui a mesa com farinha. E vou passar a massa pra mesa. Vou tirar o ar. Vou dar mais uma sovada, pessoal. Tá bem macia. Vou dar só mais uma sovadinha e já vou modelar os pãezinhos, tá bom? Vou dar uma sovadinha, pessoal, aqui e já volto com vocês. Olhem só, pessoal, já sovei um pouquinho, sobrou bem pouquinho, pessoal, ó.
Sobrou nem 30 gramas de farinha, não sobrou. Tá bom? Agora eu vou dividir a massa aqui no meio. Vou deixar essa parte aqui, minha gente. E agora eu vou fazer assim nela, que é pra fazer os pãezinhos. Vou fazer uns pães pequenos, pessoal, tá certo? Mas se vocês quiserem fazer grandes, dá 2 pães bem grandes, tá bom? Façam aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vou cortar assim, ó, porque eu quero uns pãezinhos pequenos. Às vezes não fica do mesmo tamanho não, né? Mas... Tá. Vou botando aqui, pessoal. E vou começar a enrolar os pãezinhos, tá bom? Vou enrolar 2 pra vocês verem. E depois eu volto com os outros, tá bom, pessoal? Eu não vou esticar com o rolo não, pessoal, porque também eu não tenho rolo. E aqui em casa eu sempre faço dessa forma, tá certo? Mas se vocês tiverem o rolo, vocês podem estar abrindo com o rolo, tá bom? Eu vou abrir assim mesmo com as pontinhas dos dedos, porque eu faço assim aqui em casa e sempre dá super certo, tá bom? Ó, vou abrindo, minha gente, assim. E agora eu vou enrolar, pessoal. Aí você vai enrolando assim. Aí sempre você prende assim, ó, um pouquinho, certo? Você vai apertando, enrolando, tá bom? Olhem só, quando chegar aqui no finalzinho, vocês apertam assim a massa, tá bom? Olhem só como fica. Aí eu vou colocar aqui nesse tabuleiro grande, pessoal. E sempre, pessoal, deixar uns 2 dedinhos de espaço, tá certo? Porque essa massa ainda vai crescer, minha gente. Vai crescer bastante. Não se preocupem que dá certo, tá certo? Assim, ó, se você... Agora eu falei engraçado. Se vocês não tiverem o rolinho, tá bom? Olhem só como é fácil. E aqui no finalzinho vocês dão aperta assim a massinha pra não soltar. Tá bom, pessoal? Olhem só como fica. E se vocês quiserem fazer uma rosca, é só enrolar o pedaço de massa grande e depois corta com a faca, tá bom? Vou enrolar todos assim e já volto com vocês. Olhem só, pessoal, já enrolei todos os pãezinhos aqui, pessoal. E agora eu vou untar com gema e leite, pessoal, olhem. Um pouquinho de gema e leite, tá certo? Eu vou untar logo, pessoal, porque depois que eles crescem, eles ficam muito sensíveis, bem sensível, né, molinho. Aí se eu for passar depois, né, aí corre o risco deles murcharem, tá bom? Aí por isso que eu vou passar agora. Aí depois que eu passar em todos eles, aí eu cubro com paninho e deixo crescer novamente, pessoal, pra depois levar ao forno, tá bom? Já passei a gema com o leite em todos os pães. Agora eu vou cobrir com um paninho e deixar eles crescerem pra poder levar ao forno, pessoal. Pronto, minha gente, eles já passaram um tempinho aqui, ó. Olhem só, já cresceu bastante. Agora eu vou botar aqui no forninho, pessoal. Agora, pessoal, vou botar aqui no forninho e vou deixar eles assarem, pessoal. O forninho tava pré-aquecido já, 180 graus, tá bom? Vou deixar aqui até eles ficarem dourados, pessoal. Olhem só, pessoal, os pães já ficaram prontos, minha gente. Agora eu vou abrir aqui e vou retirar. Tá dando pra ver, Maria? Tá.
Eita, meu Deus, como tá pesado, Maria. Os pães ficaram prontos, pessoal. Aí, quando ele sai do forno, pessoal, eu gosto de passar a manteiguinha assim, olha. Olha só, bota bem pertinho, Maria. Pessoal, vê a manteiguinha aqui derretendo. Olha, pessoal, para dar um brilho. Fica bem brilhoso, pessoal. Olha só a manteiga que eu tô passando, é manteiga mesmo. Fica uma delícia, pessoal, porque está muito quente, pessoal. Por isso que eu não vou tirar agora, desgrudar agora pra vocês verem, tá bom? Mas já já eu mostro. Olhem só, pessoal, os pães, que lindos, olhem. Olhem. Ficaram bem fofinhos, olha. Tá um pouco quente ainda, pessoal, olhem só. Que beleza, pessoal, olhem. Façam aí na casa de vocês, minha gente. Que é uma delícia, um pãozinho doce, maravilhoso, pessoal. Olhem só. Olhem só, pessoal, que coisa maravilhosa. Olhem só, meus amores, os pães ficaram prontos. Uma delícia, pessoal. Bem douradinho.